Caros estudantes do terceiro ano, chegamos ao final do segundo bimestre. Nessa semana vocês não precisam entregar nada para o professor, mas eu disponibilizei no Classroom uma sugestão de pesquisa em preparação para o Enem. Vocês devem ter percebido como a disciplina de genética, o conteúdo de genética na disciplina de biologia é bastante extenso e é bastante pesado. No primeiro bimestre, a gente trabalhou da seguinte forma, né? Uma semana tendo aula de explicação de primeira lei de Mendel, na outra semana exercício e correção, na outra semana prova. Depois a gente viu alguns casos especiais da primeira lei de Mendel, né, da dominância incompleta e também de alelos múltiplos. Isso numa semana, na outra semana exercício, explicação, na outra semana prova. Tivemos ali uma semana também de recuperação paralela nesse meio tempo e acabou o primeiro bimestre, né? Já no segundo bimestre, nós tivemos a mesma correria. Tivemos uma semana sobre o estudo dos grupos sanguíneos, na outra semana fizemos uma aula no MIT, na outra semana prova, né? E lembrando que ainda esse conteúdo do grupo sanguíneos era para ter visto ainda no primeiro bimestre, mas como esse ano, no mês de fevereiro, nós não tivemos aula, né? O nosso primeiro bimestre, então, foi mais curto do que o de costume. Então, ainda no segundo bimestre, né, nós vimos depois a segunda lei de Mendel numa semana, na outra semana casos especiais, né, que diferem da segunda lei de Mendel, que é a epistasia, a herança quantitativa, na outra semana aula no MIT, na outra semana prova. Tivemos de novo uma recuperação paralela aí entre esse meio tempo e já findou-se o segundo bimestre, tá? A genética, pessoal, ela é bastante extensa. Nós precisamos ver ainda casos particulares de mutações genéticas. Nós precisamos estudar a má formação, alguns erros durante a meiose, que pode originar um espermatozoide ou um ovócito contendo alguma alteração cromossômica, e isso levar a uma síndrome, a uma má formação. Também temos que ver casos de má formação quando o meio externo afeta a gestação, né, da criança. E ainda também a determinação do sexo, né, que existe aí na natureza. Então, tudo isso que o professor está falando vai ser conteúdo abordado no terceiro bimestre. E logo em seguida, essa parte de genética, né, das mutações, nós vamos entrar num conteúdo chamado evolução. E a evolução, que na verdade é uma continuação, a evolução é uma continuação da genética, só que com uma abordagem bem diferente. Por quê? Porque na evolução, a abordagem vai ser muito mais teórica, vai ser leitura, vai ser discussão, vai ser pensamentos, vai ser quase uma filosofia, tá? E aí a gente vai ter que treinar, então, leitura, conhecer um pouco sobre os argumentos que os pesquisadores utilizavam para compreender as dinâmicas de passar esse material genético para gerações futuras, tá? E eu decidi também, pessoal, não fazer mais aula no MIT no terceiro bimestre, por conta da pouca participação que eu tive dos alunos nesse primeiro e segundo bimestre, tá? Embora o conteúdo de evolução seja um conteúdo que, normalmente em sala de aula, gera muita discussão, argumentação, enfim. Se vocês acharem bacana fazer uma aula no MIT sobre o conteúdo de evolução, eu vou com certeza fazer, mas com a condição de que vocês participem das discussões, não deixe só o professor ficar falando sozinho, como é o que tem acontecido nas últimas aulas. Bem, e sobre essa sugestão em preparação para o Enem que eu estou disponibilizando para vocês essa semana. Trata-se do conteúdo de biotecnologia ou então engenharia genética. É um assunto bastante interessante e o Enem costuma trazer algumas coisas porque nesse assunto é possível aplicar o conhecimento que nós tivemos de primeira e segunda lei de Mendel.
Tá? Então, se a gente tivesse em sala de aula, por exemplo, eu iria trabalhar esse conteúdo na forma de um seminário, dividindo a turma em grupos, um grupo ficar com o melhoramento genético no milho, outro grupo ficar com melhoramento genético na soja, tem o grupo das frutas, um grupo do gado de corte, um gado de leite, enfim. É uma quantidade gigantesca de assuntos, né, que a gente pode abordar dentro do conteúdo de biotecnologia e engenharia genética. Então, uma sugestão que o professor pede para que vocês, né, esses que têm interesse em se preparar para o Enem, é pesquisar um pouquinho qual que é a diferença que existe entre o melhoramento genético e o transgênico, porque não é a mesma coisa, né? O transgênico é aquele modificado geneticamente, tá? E outra coisa também bacana é vocês procurarem descobrir como que é feito um transgênico, qual que é a técnica utilizada, qual que é a dinâmica utilizada para se fazer um transgênico, para se mudar esse material genético. A leitura, ela não é uma coisa muito complexa, não. Vocês podem pesquisar em sites diversos, a linguagem é uma linguagem bastante simples, eu acredito que vocês dão conta, sim, de compreender como que é feito, né, essas alterações, esse melhoramento genético, como que é possível usar o conhecimento da genética para trazer melhorias. É lógico que é muito importante também vocês analisarem os dois lados da moeda, os pós e também os contras dessa melhoria genética, tá? Desse uso da genética aí. Então, tem outras técnicas também bacanas para vocês lerem, que é sobre o exemplo da clonagem. Como que é possível fazer um clone? Já que nós estamos estudando material genético, né? Como que é possível fazer um clone em laboratório? O que é feito nesse material genético, no DNA, para se obter um clone, né? Um indivíduo geneticamente idêntico a outro já existente. Temos também algumas técnicas de DNA recombinante, técnicas de laboratório, que aqui no Brasil é muito comum, técnicas de PCR, normalmente em laboratório é feito isso, né? Então, vocês conseguem ir além nessa pesquisa de biotecnologia, de melhoramento genético, sobre modificações, aplicações do conhecimento da genética que nós temos hoje ao nosso redor, tá? Eu fico à disposição, então, para ajudar vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Sempre pensando, a preocupação do professor é pensando nessa questão de preparar vocês corretamente para o Enem, de vocês serem diferentes da grande maioria dos alunos que fazem o Enem sem preparo algum, tá? Então, pessoal, contem comigo, tenham boas férias e também bons estudos, tá ok, pessoal? Um grande abraço.